Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Vamos continuar refletindo sobre esse mundo espiritual onde o Senhor vive, o nosso Deus habita. Os anjos também estão neste mundo espiritual, como nós já falamos, tanto os anjos, santos anjos de Deus, como os anjos caídos. Então, existe um mundo espiritual que é real, que nós não podemos ignorar. E nós estamos já há 2 vídeos gravados, falando deste mundo espiritual, falando dos anjos de uma forma geral. Vamos dar prosseguimento então hoje. E hoje nós vamos destacar a principal função dos anjos. Qual é a principal função dos santos anjos de Deus? Você sabe qual é? A principal função deles é adorar e louvar ao Senhor. Essa é a principal função deles. Eles podem ter até outras funções secundárias, como servir ao povo de Deus. E dentro dessa função secundária, os estudiosos destacam o serviço comum dos anjos e o serviço extraordinário que os anjos desempenharam no plano da redenção, que nós já fizemos menção aqui no vídeo passado. Então, nós podemos dizer que os anjos tiveram uma função extraordinária, tanto no plano da redenção, tanto na primeira vinda de Cristo, que nós já citamos vários textos. Os anjos estavam presentes na tentação de Jesus, os anjos estavam presentes quando ele estava na agonia do Getsêmani, eles estavam presentes dirigindo a José, a Maria, e eles terão também uma função extraordinária na segunda vinda de Cristo, que nós vamos ver mais adiante. Então os anjos, eles louvam e adoram a Deus sem cessar. E no Salmo 148, que nós vamos ver logo abaixo, eu fui despertada para um novo olhar desse mundo espiritual e desta função que os anjos têm e exercem nesse mundo espiritual, que é a sua função principal, que é louvar e adorar a Deus. Então eu pensei comigo, a Bíblia diz que nós nos tornaremos como os anjos, não nos casaremos mais quando estivermos nessa eternidade de Deus. E nós também vamos exercer essa função principal quando estivermos lá diante do Senhor, que é adorar e louvar ao Senhor sem cessar. Então eu pensei e refleti um pouco. Será que nós já não podemos fazer isso aqui na Terra? Mesmo sem entrar ainda nessa realidade do mundo espiritual de Deus. Mas será que não seria de bom grado para o Senhor que nós já, ainda estando aqui na terra, nos determinássemos a ficar louvando e adorando a Deus sem cessar? Não é para você parar de trabalhar e ficar só louvando e adorando. Não é para você deixar a sua casa de lado, a sua família de lado e só ficar orando, louvando e adorando a Deus. Não. É você continuar com as suas obrigações aqui na terra, mas sempre nesse estado de adoração e de louvor ao Senhor. Então pense comigo, reflita comigo. Se o louvor atrai a presença de Deus, se a adoração atrai a presença de Deus, e nós estamos aqui nesta terra ainda, não passamos ainda para outra dimensão, estamos ainda aqui com o trabalho, com obrigações, com responsabilidades, mas nós estamos em espírito, sempre neste plano, neste nível de adoração e louvor a Deus, fazendo todas as coisas com esse espírito de adoração
Não é lógico nós pensarmos que nós vamos estar todo o tempo atraindo esta presença de Deus e recebendo esta unção que vem dele, esse discernimento espiritual que vem dele, as bênçãos que ele quer derramar sobre nós. Enquanto nós estivermos aqui executando as nossas tarefas, assim como os anjos têm funções comuns, que é servir ao povo de Deus, mas a Bíblia diz que a principal função dele é louvar e adorar a Deus. Então vamos trazer isso para nós. Nós temos também funções comuns, ordinárias aqui na terra. Cuidar da nossa família, da nossa casa, trabalhar corretamente com o espírito reto, ajudar o próximo. Mas nós temos uma função também extraordinária ainda aqui na terra, estando aqui na terra, que é viver neste estado de louvor e adoração. E assim, com essa presença de Deus sendo atraída a todo momento, tudo que nós fizermos será dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo o meu raciocínio? Esse Salmo 148 me despertou para isso. Então vamos ler aqui o Salmo 148 e ver o que é que ele fala. No verso 1 ele diz: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os anjos, louvai todos os seus exércitos. Ele está dizendo aqui que no mundo espiritual todos estarão louvando e adorando a Deus. Ele ainda diz mais, ele fala para a sua criação: louvai o sol, louvai a Deus o sol, louvai a Deus a lua, louvai a Deus todas as estrelas luzentes, louvai a Deus o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra. Você está entendendo que toda a criação está sendo chamada a louvar ao Senhor e nós fazemos parte dessa criação. Podemos dizer que nós somos o principal motivo da criação de Deus. Prosseguindo aqui no verso 9: vós, baleias e todos os abismos, louve ao Senhor. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra, louvem ao Senhor. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, louvem ao Senhor. Moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e está sobre o céu. Quando eu li de uma forma mais reflexiva este salmo, eu fui despertada, não estou aqui na terra ainda. Eu ainda não transcendi para a eternidade de Deus. Mas ele está aqui falando, o salmista está falando que toda a sua criação deve louvar ao Senhor continuamente, desde a terra até os céus. Então vamos entrar nesse estado de louvor, de adoração, sem cessar, durante todo o nosso dia, sem abrir mão de fazer aquilo que é nossa responsabilidade. O último versículo 14, ele diz:
Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Então vamos colocar isso em prática. Eu ainda estou aqui na terra, eu ainda estou enfrentando batalhas, eu estou ainda vivendo uma terra tumultuada. Eu tenho responsabilidades ainda aqui na terra, mas eu vou permanecer durante todo o meu dia nesse estado de louvor, de adoração, onde essa presença de Deus será atraída e vai dirigir todas as minhas ações, vai dirigir todas as minhas palavras, todas as minhas atitudes. Então este salmo me despertou para que nós não sejamos negligentes durante a nossa estada aqui na terra, que sejamos realmente pessoas, parte da criação de Deus, que está aqui para louvar e adorar a Ele, desde a terra até os céus. E essa unção virá sobre nós, essas bênçãos do Senhor cairão sobre nós. Em Isaías 6, de 1 a 8, nós lemos uma visão que Isaías teve do mundo espiritual de Deus. E como essa visão que Isaías teve serviu para purificar os seus lábios. Nós lemos, verso 1, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías falando da sua visão. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías teve essa visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins, que é uma classe de anjos, estavam por cima deles. Você vê que os anjos sempre ali no mundo espiritual de Deus. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos. Os anjos, os serafins, cobriam os seus rostos com 2 asas, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Isso nos traz assim o entendimento da reverência que os anjos têm diante do Senhor, diante do seu Criador. E chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, Isaías aí está relatando a visão que ele teve. E como os anjos ali estavam se comportando, os serafins. Então disse eu, Isaías, aí se encheu de temor e disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, os meus olhos. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao Rei, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então, nessa visão, onde Isaías ainda estando aqui na terra, teve essa visão do mundo espiritual de Deus, ele também teve a consciência da sua carnalidade, da sua impureza como homem pecador. E ele diz: ai de mim. Mas nesta hora, um dos serafins voou em direção a Isaías, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara lá do altar. E com a brasa, o serafim tocou a boca de Isaías e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiados estão os teus pecados. Então veja que no mundo espiritual, nós entraremos para este mundo sem qualquer pecado. Nós já entraremos purificados e santificados.
com os nossos pecados expiados. Depois disso, diz Isaías, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías, neste momento, depois da sua santificação, dos seus pecados expiados, da sua purificação, ele teve coragem de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. E Isaías se tornou um dos grandes profetas do Senhor. Mas nós podemos também fazer uma correlação. No tempo do rei Uzias, ou no ano da morte do rei Uzias, que foi um rei muito importante, foi um rei de Judá, do reino de Judá. Ele governou por 52 anos e Uzias ele realizou coisas notáveis no seu reinado. Mas ele cometeu um grave erro. Sabe qual foi o grave erro? Ele não teve discernimento. O orgulho entrou no seu coração. E ele achou que ele podia queimar incenso no altar do templo. Mas isso só era permitido aos sacerdotes e não aos reis, por mais importante e notável que ele fosse. Então, este ato de queimar incenso no templo era reservado apenas aos sacerdotes. E por causa dessa arrogância do rei Uzias, ele foi punido com lepra, devido à sua obediência e à sua arrogância. E então ele veio a morrer. E neste ano da morte do rei Uzias, Isaías teve esta visão espiritual, onde ele recebeu a expiação do seu pecado e ele se colocou a serviço do Senhor. Então nós podemos fazer uma associação aí. Nós podemos associar este evento da morte do rei Uzias com a arrogância e a desobediência que nós temos no nosso coração. Porque ainda somos pecadores, ainda somos carnais. E podemos associar que nem a arrogância, nem a desobediência entrará neste mundo espiritual de Deus. Então se coloque diante do Senhor. Penetre neste mundo espiritual. Busque uma visão deste mundo espiritual. Para que você também seja purificado e santificado. E tenha seus pecados expiados. E possa então servir ao Senhor ainda estando aqui na terra. No Novo Testamento, nós vemos os anjos todo o tempo louvando a Deus. Os anjos estão presentes tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E uma passagem que você pode ler no seu momento de busca é o Apocalipse 5, de 1 a 11, onde o apóstolo João, que recebeu essa visão do Apocalipse, ele fala: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Veja aí o anjo no contexto do Apocalipse. O anjo no contexto do final dos tempos. E o anjo brada com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tinha essa autoridade para abrir o livro. E diz João: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Porque todos eram pecadores, todos estavam ainda com essa natureza de pecado. E João chorava muito, porque ele disse: não tinha ninguém para abrir o livro, não tinha ninguém para ler aquele livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem é? É o Cordeiro, Jesus Cristo, que depois de ter feito a sua caminhada, de ter levado todos os nossos pecados até a cruz, ele cumpriu a sua missão. Ele já estava sendo digno de abrir este livro, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então nós vemos aí a presença dos anjos também, nos tempos do fim, através do livro de Apocalipse, mas também através de outras passagens que eu vou relatar aqui para vocês. Em Mateus 25, verso 31, nós vemos aí os anjos no contexto da segunda vinda de Cristo, e eles é quem executarão o juízo de Deus. Leia do 30 ao 33. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Já estamos aí no final dos tempos, onde vai haver a separação do trigo e do joio. Então, a ordem é: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, segunda vinda de Cristo, e todos os santos anjos com ele, que também virão, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então vai haver a separação aí, segunda vinda de Cristo. Ovelhas para um lado, bodes para o outro. Servos úteis para um lado, servos inúteis para o outro. Joio para um lado, trigo para o outro. E os santos anjos estarão presentes neste evento do fim. E quem fará este trabalho serão os anjos do Senhor. E porá as ovelhas à direita do Senhor e os bodes à esquerda do Senhor. Em Marcos 8, 38, nós também temos uma passagem aqui, onde vemos também a presença dos anjos. Vamos ler a partir do 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cruz. Ou seja, faça como eu fiz. Eu me neguei a mim mesmo, eu tomei a minha cruz, que ela levar os pecados da humanidade até a cruz, para serem cravados lá, o seu pecado. Então Jesus se negou para cumprir uma vontade do Pai. Negue-se também a si mesmo. Veja qual é a cruz que o Pai está lhe dando nessa sua caminhada aqui pela terra, e cumpra esta missão. Então Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que é que significa isso? Quando você se nega a si mesmo, você está abrindo mão da sua vida. E você vai ganhar outra vida. Qualquer que quiser salvar a sua vida, mas se você não quiser se negar a si mesmo, vai querer salvar essa sua vida terrena, você vai perder esta vida para a eternidade de Deus. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E perder essa oportunidade de estar na eternidade de Deus, nesse mundo espiritual,
onde nós estamos agora refletindo e rasgando este véu para enxergarmos este mundo espiritual. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, Jesus, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, segunda vinda, com os seus santos anjos. De novo, mostrando aí que os anjos estarão presentes com a função também extraordinária e específica na segunda vinda de Cristo. Em Marcos 13, de 26 a 30, nós vemos aí a parábola do joio e do trigo, muito conhecida por todos, você pode meditar também mais uma vez nela. E a partir do verso 26, nós lemos que e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O trigo começou a aparecer, o joio veio junto. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, que é o trigo? Como é que o joio apareceu, que é uma semente má? Por que tem então o joio? Então o Senhor disse para o seu servo: foi o inimigo que fez isso, porque o inimigo está ali, a gente está semeando no coração do outro o trigo, a palavra de Deus, o evangelho da paz, mas o inimigo não está gostando nada disso, ele vem para semear também o joio. Mas os servos disseram para o seu senhor: quer que eu vá arrancar o joio? Mas o Senhor, com muita sabedoria, disse: não, porque se você for arrancar agora o joio, você vai correr um grande risco de colher também o trigo, que é a boa semente. Então deixe crescer juntos. Na ocasião da ceifa, que é o final dos tempos, eu direi aos meus ceifeiros, esses ceifeiros são os anjos, que farão essa colheita: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Joio, aquela semente que não presta. Não é a boa semente, será queimada em feixes. Mas ele vai dizer aos seus ceifeiros, que são os seus anjos: mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Ou seja, essa boa semente, os filhos do reino serão recolhidos e farão parte desse mundo espiritual onde Deus habita. Então vamos rasgando este véu dos nossos olhos sobre esse mundo espiritual de Deus, para nós começarmos a ter visões como Isaías teve e passarmos por esse processo de purificação, de expiação do nosso pecado, para então, no final dos tempos, quando Jesus vier na glória do Pai, junto com seus santos anjos, nós possamos ser recolhidos por eles e fazermos partes do celeiro do Pai. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção. Reflita nessa mensagem, compartilhe, para você abrir a visão de outros que estão ao seu redor. Deixe seu like também, é importante você deixar seu like, porque isso ajuda a essa mensagem ser propagada com mais rapidez. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!